restaurando vínculos com sabedoria. Essa palavra, queridos, tem dois objetivos. O primeiro é nos levar a compreender biblicamente o perdão como um processo de cura e libertação. Libertação interior, que não nega a dor e nem elimina a necessidade de limites saudáveis. Nós precisamos entender, à luz das Escrituras, que o perdão, ele é necessário, ele é importante, ele é um caminho que nós precisamos percorrer. Não negaremos a dor, não negaremos os desafios associados, no entanto, precisamos entender que precisamos passar pelo processo da cura, precisamos passar pelo processo da restauração, do perdão, até mesmo se necessário, estabelecendo limites saudáveis, para que possamos viver bem e viver de acordo com a sabedoria bíblica. E o segundo objetivo é nos levar a aplicar na vida diária alguns princípios bíblicos de sabedoria para a restauração de relacionamentos feridos, discernindo quando e como restaurar vínculos, estabelecendo limites e preservando a nossa saúde emocional. Quando nós falamos de perdão, é uma máxima do Evangelho. É uma das coisas que nós aprendemos logo no início, quando nos convertemos, que precisamos liberar perdão, que precisamos perdoar. Mas como é desafiador, como nós percebemos que os relacionamentos diários têm sido cada vez mais difíceis, e por vezes uma atitude, uma palavra, ela chega, traz uma mágoa, traz uma dor, e nós precisamos, com a ajuda de Deus, aplicar a palavra, para que essa cura, ela chegue, para que esse perdão seja estabelecido, para que nós possamos viver, inclusive, com saúde emocional. Vamos voltar no texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Vejamos, olha o que diz a palavra: esforcem-se para viver em paz com todos. Ele não está dizendo assim, faça o que der, não. Ele está dizendo assim, esforcem-se. Ele requer uma atitude. A palavra pede da gente um posicionamento. Posicionamento para quê? Para viver em paz com todos. E procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba que, quando nós percebemos nesse texto, há um imperativo da palavra nos orientando a nos esforçar. Nos esforçar para que venhamos viver em paz com todas as pessoas. Coisa que não é fácil. E você sabe muito bem. Tem gente que é leve no trato. Tem gente que é fácil de lidar, não é mesmo? Mas tem gente que é um grande desafio. Tem pessoas que não é nada fácil. Mas a palavra nos ensina a nos esforçar. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ter uma atitude. É um convite, queridos. Vejamos o versículo 15. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Olha, não apenas se esforce, mas cuidem uns dos outros. Por quê? Porque possivelmente, se não estivermos em paz com todos, se não vivermos uma vida em santidade, vamos nos perder no meio do caminho, vamos nos perder dessa graça que nos alcançou. Então as Escrituras, ela fala mais, ela fala assim, olha, preocupe-se com seu irmão também, cuide uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. E ela diz mais, olha, fiquem atentos,
Percebe que todos os verbos nos põem a atitude, nos leva a posicionarmos, nos leva a estarmos em uma atitude ativa. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Um dos grandes problemas da falta do perdão, um dos grandes problemas de não ter uma reconciliação saudável diante da trajetória da vida, é que isso pode trazer uma raiz, como diz a Escritura, venenosa, de amargura, capaz de trazer perturbação. Uma palavra que eu escutei, colocada num tempo errado, feriu meu coração. E agora, essa palavra dura mudou a minha vida no sentido de não fico mais feliz, não me sinto mais contente. Eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando nisso, e vez ou outra eu me pego ao longo do dia lidando com isso. E não apenas uma palavra, queridos, uma atitude, uma vivência, uma situação, seja o que for. Nós estamos na vida, nós estamos nos relacionando, e exatamente por conta disso que as possibilidades acontecem. Se estivéssemos isolados numa ilha, estaríamos sozinhos, correríamos o risco de brigar com a gente mesmo. Mas como nós estamos nos relacionando com pessoas, estamos próximos, eu quero dizer mais, essa temática, ela vai muito de encontro com as pessoas do cotidiano, porque pense bem, se nós nos vemos apenas aos domingos, há uma possibilidade muito pequena de termos um atrito, mas se nos convivemos diariamente, a possibilidade é maior. E aqui as Escrituras vão nos mostrar sobre a importância de estarmos atentos, porque nessas relações diárias, pode ser que algo aconteça, uma atitude, uma palavra, uma memória, uma situação, que não é nada legal. Isso começa a gerar uma dor no meu interior. E ao invés de eu deixar isso embora e tratar de acordo com a palavra, eu vou alimentando essa dor. E ela vai se tornando uma raiz de amargura profunda. O que é uma raiz? É algo que se aprofunda muito, é algo que fica muito sólido, e isso vai fazendo com que a minha vida seja diferente. Eu não consigo mais ver o brilho da vida, eu não consigo mais perceber as cores das relações, eu não consigo mais, talvez, fazer as tarefas do meu cotidiano, porque de alguma forma eu vivo amargurado. Mas há um convite nas Escrituras, queridos, para que nós possamos restaurar vínculos com sabedoria. E é o que eu quero esclarecer nessa noite. Feridas emocionais são muitas vezes cicatrizes invisíveis, que influenciam o nosso comportamento, a nossa fé e até mesmo a nossa visão de Deus. Quando acumuladas, se tornam raiz de amargura, sentimentos profundos que alteram a nossa forma de ver as pessoas, de gerar vínculos e até nos relacionarmos com Deus. As Escrituras nos convidam a restaurar vínculos com sabedoria, hoje, ou em situações que se fizerem necessárias. Quando nós percebemos, queridos, essa realidade, e talvez você esteja vivenciando isso, talvez você viveu isso hoje, na convivência com a sua família ou com alguma pessoa do seu dia a dia, que você escutou, que fizeram com você, ou até mesmo que você não conseguiu entender da melhor maneira possível. E às vezes você pensou que a atitude daquela pessoa fosse um ataque pessoal, porque assim acontece também.
Às vezes, até a nossa visão está distorcida. Nós pensamos, falou para mim, fez para poder me atingir. E às vezes nem é por isso. Às vezes nós estamos fantasiando de tantas vivências que nós tivemos. Mas a verdade é, queridos, que muitas vezes, se alimentarmos isso na nossa mente, no nosso coração, nós passamos então a perceber a vida com um olhar diferente. E muitas vezes distante daquilo que Deus deseja realizar em nós. Aí você pergunta para mim assim, pastor, então como que eu faço para restaurar relacionamentos com sabedoria? A palavra de Deus tem alguns princípios, eu quero dizer eles para vocês. Uma das primeiras coisas, diante de tantas que as Escrituras nos ensinam, é que para restaurar vínculos com sabedoria, primeiro, é preciso compreender que perdoar não é ignorar a dor, mas decidir não deixar que ela nos domine. Eu quero repetir. Perdoar não é ignorar a dor. Se você escutou uma palavra dura, ela foi escutada e você sentiu, porque você é uma pessoa. Mas é seguir em frente, decidindo não deixar que essa dor domine a sua vida e o seu coração. Vamos para uma questão prática. Imagine você que escutou uma palavra dura do seu filho ou da sua filha. E aquilo, poxa vida, quanta ingratidão. Porque muitas vezes os filhos, eles são imediatistas, eles nunca conseguem falar com a sabedoria, se eles conseguissem perceber tudo que eles viveram quando eram crianças. Você viu que lindo a nossa mãe aqui, louvando ao Senhor com o bebezinho no colo. E a gente vai percebendo a vivência que é no dia a dia. Como nós nos dedicamos pelos nossos filhos, não é mesmo? Como que nós nos ausentamos para os nossos filhos? Como nós renunciamos a nossa vida a favor dos nossos filhos e fazemos porque aprendemos com Deus, que é um grande Pai. Mas imagine você recebendo uma palavra dura do seu filho ou da sua filha. Você vai sentir a dor. Ela é real. Eu não preciso ignorá-la. Mas eu preciso decidir não caminhar levando essa dor e de forma que ela domine o meu coração. Porque eu preciso me lembrar, foi uma atitude do meu filho, mas nós temos tantas boas memórias. Sabe, queridos, restaurar vínculos com sabedoria, a sabedoria bíblica nos ensina que é legítimo ser humano, é legítimo sentir, mas eu não preciso me deixar dominar por essa dor. Não é fingir que nada aconteceu, mas é abrir mão do desejo, muitas vezes, de vingança, e permitir que Deus trate o nosso coração e o coração daquela pessoa. Imagine você com um colega de trabalho que pisou no seu calo. Às vezes você vai pensar que você precisa ter uma atitude de vingança. Não. Mas, principalmente quando a gente pensa que a gente está certo, né? A gente pensa assim, não, eu estou certo. E aí a gente quer fazer justiça com a própria mão. Não. A gente percebe com a Escritura, queridos, que o melhor caminho é permitir que a justiça seja estabelecida por Deus. Deus é justo juiz, e Ele estabelecerá a sua justiça a favor de cada um dos seus filhos, no tempo certo. Você se lembra do que Jesus disse em Lucas 23, 34? Depois de tudo que Jesus tinha feito, Ele foi levado à cruz. Machucado, sofrido, crucificado.
ele olha para tudo aquilo que estava acontecendo. E ele diz uma frase. Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não ausentou a sua dor. Ele não se ausentou daquela verdade que ele estava vivenciando. Mas ele decidiu não deixar que a dor dominasse o seu coração, as suas emoções. Na prática, perdoar começa por nomear a dor, ou seja, o que foi ferido? Foi a dignidade? O que foi ferido? Foi a confiança? Foi o amor? Quando eu identifico o que aconteceu, depois o próximo passo vem a decisão de seguir em frente, sem carregar o outro emocionalmente com você. Vamos para uma escritura de Efésios, capítulo 4, versículo 31, para que a gente possa entender isso. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Livrem-se. Vejamos o 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Eu fui machucado. Eu já vivi momentos assim, queridos. Talvez você também já tenha vivido. Eu não vou negar a minha dor, e eu entendo. Eu deveria ter sido respeitado naquele momento. As coisas precisariam ter sido diferentes naquele momento. Mas ficar lamentando essa dor e carregando essa dor comigo a vida inteira resolveria? Não. Então há um convite nas Escrituras: livrem-se de toda dor, de toda amargura. Façam o seguinte: sejam bondosos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou. É assim. É um caminho. É um processo. Demora um pouco mais de tempo para uns, é mais rápido para outros, mas é necessário que esse processo comece, que Deus possa nos ensinar, queridos. Segunda coisa que eu quero dizer aqui nessa noite, é que perdoar é viver em um estado contínuo de libertação, não aprisionando o outro e nem a si mesmo com a dor. Vamos ler Mateus 18, a partir do versículo 21. Perceba, queridos, que quando nós decidimos perdoar, nós decidimos definitivamente viver em um estado de libertação, de liberdade. Eu não vou aprisionar o outro, e eu não vou me aprisionar. Porque quando eu defino uma culpa sobre alguém, difícil, muitas vezes essa culpa estabelecida faz a minha caminhada estar pesada. Fica difícil caminhar, mas muitas vezes impõe um fardo pesado no outro também. Então Pedro perguntou a Jesus: Jesus, e aí? Quando alguém cometer um erro contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E aí Pedro se espanta com a fala de Jesus. Vamos lá? Versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vamos continuar o texto.
Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou a ele e sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Volta, por favor. Preste atenção. Ele tinha acabado de ter sido perdoado de muita dívida. Agora, tinha uma pessoa que devia a ele 100 moedas. Olha o que ele fez. Agarrou ele pelo pescoço e exigiu que pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo, assim como ele tinha feito, hein? Olha lá, o credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês. Olha Jesus dizendo: caso se recuse a perdoar de coração a seus irmãos. Nem vem me dizer depois desse texto que perdoar é opção. Não tem jeito, queridos. Eu preciso aprender que perdoar é viver em um estado de libertação contínua. Pedro pensava que perdoar era matemática, mas Jesus mostrou que mais do que matemática, perdoar era uma postura de coração. É uma decisão que eu devo tomar diariamente. Não são 490 vezes, não. E nem adianta começar a contar. É uma decisão que eu vou tomar diariamente em meu coração. Não se trata apenas de uma opção, mas é um convite para liberar a dor mal resolvida, o controle e o desejo, muitas vezes, de fazer justiça com as próprias mãos. O perdão é processo. Às vezes, o coração ainda dói, e tudo bem. O importante é continuar entregando essa dor a Deus e confiar que Ele continua agindo. É um processo, queridos, e é um processo que às vezes ainda dói. Sabe que tem pessoas que têm dores ainda emocionais, antigas. E se nós parássemos para conversar, a situação do papai, o que a mamãe disse, o que aconteceu. Mas a gente entende, queridos, com essa palavra, com a sabedoria bíblica, que o convite que nós temos é de viver de coração aberto. Um coração livre para amar e perdoar, sempre que se fizer necessário.
Aí você talvez está pensando assim, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que é que eu estou passando. Então escute o terceiro e último tópico dessa noite. O perdão, ele não elimina a necessidade de sabedoria. O perdão não elimina a necessidade de estabelecermos limites saudáveis em nossas vidas. Perdoar não significa permitir abusos ou negligenciar o próprio autocuidado. É possível perdoar e manter distância, reconstruindo uma relação com novos limites ou até mesmo se afastando com paz. Provérbios 4, 23, vamos ler esse texto. Muitas vezes as pessoas pensam que perdoar é de qualquer forma. Não. Para perdoar exige sabedoria também. Porque muitas vezes perdoar vai requerer atitudes diferentes. Como eu bem disse, às vezes eu vou perdoar, mas não quer dizer que vai ser da mesma forma. Às vezes, perdoar também envolve se afastar com paz. Às vezes, perdoar significa estabelecer limites necessários para que situações parecidas não se repitam. Veja esse texto. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Queridos, nós precisamos de entender que a sabedoria bíblica também é protetiva. Eu preciso aprender a guardar e proteger o meu coração. Porque se eu não agir de forma sábia, por vezes eu vou estar colocando o meu coração, as minhas emoções, os meus sentimentos em situações de perigo. Eu costumava dizer que tem pessoas que andam com o coração na mão. Já ouviu esse termo? Eu estou com o coração na mão. Queridos, o coração nunca tem que estar na mão. O coração tem que estar bem guardadinho, né? E Deus, na sua infinita sabedoria, colocou em uma posição fisiológica, em que nós temos aqui, o externo, que é uma estrutura rígida, que protege o coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. E guardar significa estabelecer limites saudáveis. Isso é bíblico. Vamos ler Mateus, capítulo 18, versículo 15. Vamos ver o que esse texto nos ensina. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. E chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Vamos continuar. Mas, se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como um cobrador de impostos. Perceba aqui, queridos, que o texto ele vai dizer assim, olha, nós precisamos trabalhar para que o perdão aconteça. Mas até o texto bíblico mostra que tem vezes, existem situações que não vão depender de nós. Nós tentamos resolver pessoalmente, tentamos conversar com pessoas amigas, de confiança, para tentar ajudar.
às vezes até uma intervenção da igreja, no sentido de a orientação de um líder espiritual, do pastor. Mas às vezes existem situações que as coisas não vão mudar. É entender também que tem coisas que não dependem apenas de nós. Perceba que viver em constante libertação, no sentido de não carregar a dor e nem deixar a dor nos ombros do outro, é uma atitude que nós podemos tomar. Mas o que se trata da vida do outro é um processo diferente. Nós às vezes vamos precisar respeitar isso também. A reconciliação, ela é desejável, mas nem sempre possível. A sabedoria bíblica, ela é relacional, mas também ela é protetiva. Vejamos o que tem em Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Existem situações difíceis que não dependem apenas de nós. Os sábios, eles vão andar em constante libertação, liberando o seu coração das dores e liberando o outro. Mas não é com todos que isso vai acontecer. Nós vamos aprender que os limites se tornam necessários. O processo de restauração deve considerar nossos próprios limites emocionais. Requer sabedoria para discernir o que podemos tolerar, o que precisamos corrigir e quando é hora de se afastar. Deixa eu repetir essa frase. Sabedoria para discernir o que podemos tolerar, o que precisamos corrigir e quando é hora de se afastar. O próprio Jesus entendeu a importância de limites. João capítulo 6, versículos 66 a 69, Jesus ele começa a pregar a sua mensagem e a multidão vai seguindo Jesus. Uma multidão muito grande. Só que as palavras de Jesus começam a ficar duras demais para aguentar. Isso aconteceu? A multidão começou a ir embora. O que você acha que Jesus fez? Começou a mudar as palavras para ficar palavrinhas doces demais? Jesus pergunta para os discípulos, e aí, vocês vão embora também? Porque quando ele faz essa pergunta, ele está falando assim, olha, a minha palavra não vai mudar não. Pedro, com muita sabedoria, fala assim, olha, para onde iremos, Senhor? Se só encontramos em Ti palavras de vida eterna. O que Jesus nos ensina aqui, queridos? Ele nos ensina que a gente tem que saber estabelecer limites, porque isso é saudável. Nós vivemos em constante libertação, liberando a nossa dor, mandando ela embora, aliviando os ombros do outro, mas precisamos estabelecer os limites saudáveis, porque se nós não estabelecermos os limites saudáveis, nós podemos perder de vista quem nós realmente somos. Nós podemos perder de vista, inclusive, os princípios norteadores que a palavra de Deus estabelece em nós. Que o Espírito Santo de Deus nos conceda sabedoria. Eu quero concluir dizendo que reconstruir um relacionamento não é fingir que nada aconteceu, é criar um novo caminho,
a partir do arrependimento, do perdão e da responsabilidade cristã de retribuir a graça ofertada por Cristo a nós, permitindo que Deus transforme a dor em maturidade e sabedoria. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra em nosso coração.